tua imensa torcida é bem feliz. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre o nosso comandante vascaíno. Milton, você costuma dizer que só no dicionário o sucesso vem antes do trabalho, né? É verdade. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos os telespectadores da nossa TV. É verdade, não se consegue nada sem trabalho, não se consegue nada sem determinação. E entre essas coisas também ter a organização e o comprometimento. Isso são as nuances principais para conseguir alguma coisa, objetivando um trabalho coletivo como é o desporto coletivo, não é verdade? Eu queria que você, logo para a gente começar, que você fizesse um balanço aí. Você chegou no Vasco, aqui no clube, no meio do mês de março, a gente está entrando aí em julho. Eu queria que você fizesse aí um balanço desses 3 meses e meio de Vasco da Gama. Eu acho que é positivo. É lógico que precisamos melhorar muita coisa, até porque meu objetivo é muito grande, o objetivo do clube também é muito grande, ou seja, as nossas energias estão voltadas para coisas grandes, mas é lógico que tudo tem que passar por um processo. Então, tudo são etapas que precisamos ultrapassar. Mas o balanço é altamente positivo, eu estou feliz por estar aqui, estou feliz com quem eu estou trabalhando, estou feliz com o clube, com as envolvências do clube, enfim, vocês todos, enfim, todos os departamentos que são importantes, né, para a engrenagem funcionar direitinho, e as coisas têm acontecido. Uma coisa que foi muito falada quando você veio para o Vasco é que o Milton Mendes é o único técnico brasileiro que é apto a comandar qualquer time do mundo, porque ele tem todas as etapas, todos os certificados aí do curso da UEFA, né, Milton? Isso foi uma coisa que repercutiu muito na sua chegada ao Vasco. Queria que você falasse também sobre a sua carreira como técnico. Como jogador, você também passou aqui pelo Gigante da Colina. É verdade, eu fiz a minha base aqui no Vasco e fui profissional aqui. Meu primeiro clube profissional foi o Vasco, depois... Foi campeão aqui. Exatamente. Aí fui emprestado ao Mesquita, e depois voltei para o Vasco, depois fui ao Criciúma, voltei novamente para o Vasco, e depois fui para Portugal. E aí onde fiz a minha carreira toda, como jogador. Foi uma boa partida para você, né? Você viu que a nossa equipe começou muito bem, né? Fizemos o gol no final do primeiro tempo. Tivemos a infelicidade de tomar o gol no início do segundo tempo, mas partimos para o jogo. O importante é que o time soube entrosar, foi muito bem na partida e conseguimos o empate, que para nós não é um excelente resultado. Mas vamos ver se quarta-feira conseguimos. Milton Mendes dando uma de goleiro e vibrando com a boa defesa. É o goleiro do esporte espetacular. E também estudei. E isso é verdade, e não só clubes, como eu posso treinar qualquer seleção do mundo também. Estou apto a isso. Mas a aptidão, os certificados, eles só têm valor quando a gente consegue pôr em prática. Então, tem sido um desafio muito bom para mim, porque eu tenho passado nos outros clubes que eu passei, fui campeão, inclusive aqui no Vasco também fomos campeões. Como treinador também, que é Taça Rio, não é? Então isso tem me dado uma experiência muito grande de trabalhar com jogadores num nível bom, com um clube do gabarito do Vasco da Gama, com a torcida tão grande a nível nacional, né? Porque não mundial, que tem muita gente que eu recebo aqui, cartas de muita gente do Brasil, e inclusive leio as cartas todas, olha. Eu tenho aqui as cartas todas e leio elas todas. Olha, tem aqui cartas de torcedores de todo lado do mundo. Ainda não tive tempo de responder, mas procuro sempre dar atenção, porque eu acho que o torcedor é o tempero da nossa vida como profissional. Então nós temos que estar todos os dias nos dedicando da melhor forma possível e tendo respeito com todos os profissionais, inclusive o nosso torcedor. Eu queria até te perguntar sobre essa relação com o torcedor, porque você trabalha dentro de São Januário e a gente joga aqui e a gente tem jogado com a casa cheia. E como é que tem sido isso? Eu tenho dito em todas as vezes que tenho oportunidade o quanto é importante o nosso torcedor para nós, né? Então, é fundamental para o nosso dia a dia saber que nós vamos jogar em nossa casa e o nosso torcedor está conosco. Jogar fora de casa e muitos torcedores vão conosco também. Chegarmos em todas as cidades e sermos bem recebidos pelos nossos torcedores. Então,
Isso é gratificante e nos dá uma responsabilidade ainda maior para fazermos cada vez mais e melhor, nos dedicando muito e procurando fazer aquilo que você iniciou a peça, né? Não se consegue nada sem trabalho. Agora, não vou fazer essa entrevista sozinha, tem participações especiais, alguns sócios torcedores enviaram perguntas para o Milton Mendes e eu vou ler algumas dessas perguntas, olha, já estão aqui. Fala, Milton, sou o Thiago, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Minha pergunta é a seguinte: o Vasco sempre formou jogadores com bastante frequência aqui no Brasil. E o ponto alto do seu trabalho aqui no Vasco é a utilização da base. Como é feita essa transição? A gente sabe que você assiste bastante os jogos aí, os treinos da base. O Sub-17 e Sub-20, essas duas categorias que estão antes de chegar ao profissional, essas três pelo menos ter o mesmo modelo de jogo. Tendo o mesmo modelo idealizado pela equipe profissional. Tendo esse mesmo modelo, tendo treinos parecidos, padronizados, para que eles consigam, quando chegar à equipe profissional, eles já saberem exatamente o que tem que ser feito em todos os momentos, os 5 momentos do jogo. Então, isso é fundamental para mim, que quando eu consiga pegar um jogador, ele já saiba exatamente o que, em forma geral, seja o que é idealizado. Depois, aí você coloca o seu cunho pessoal, jogada ensaiada, jogada padrão, movimentação, e são, porque a organização em campo, ela tem que ser vista desses três itens, essas três sub-15, sub-17 e o profissional, não, sub-17, sub-20 e profissional. Sub-15 ainda não, porque eles são muito novos ainda, tem que mudar um pouco de posicionamento até para saber qual a posição que eles jogam. Mas no meu entender, se seguir esse processo, depois rapidamente os jogadores entenderem o que é feito na equipe principal, a equipe de sub-20 e a equipe sub-17, fica tudo muito mais fácil. Esse é o processo, e depois eles jogando e colocando devagarinho. E, como eu disse agora, não colocando eles, a responsabilidade neles, e sim colocando eles em momento fácil ou um momento mais confortável para eles sentirem sendo mais um, não sendo aquele um que precisa resolver. Esse é o processo, mais ou menos. Foi o Thiago que fez, né? Um abraço, Thiago. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, Leonardo Brans. Fala, Milton Mendes. Quem está falando aqui é o Leonardo Brans, sou do Rio de Janeiro, faço parte do sócio torcedor gigante há um ano. Minha pergunta para você é a seguinte: hoje o Vasco possui o melhor retrospecto como mandante. Jogamos 6 jogos em São Januário e vencemos 5. Entretanto, nós temos o pior retrospecto como visitante. O que está faltando para o Vasco conseguir esses pontos fora de casa e quais são seus planos para mudar a situação? Um abraço e rumo a Libertadores. Mas, realmente nós tínhamos optado por fazer algumas alterações nos jogos fora de casa, procurando entender a equipe adversária e mudarmos um pouquinho a nossa formação tática. Vimos que as coisas não estavam correndo bem, até por termos feito bons jogos fora de casa, mas as coisas não aconteceram. Então optei um pouquinho por agora mudar um pouco, nós vamos jogar fora de casa como jogamos em casa. E fazendo as mudanças diretas, dos jogadores diretos, o jogador que saiu entra o outro, e talvez mudar a nuance tática, mas pouca coisa dentro do que é dito e exigido pelo adversário. Próxima pergunta do Rafael de Souza. Fala, Milton, bom dia. Aqui quem fala é Rafael Quino de Souza, do Rio de Janeiro. Minha pergunta é sobre esquema tático, né? E vai no encontro das suas alterações e escalações de jogo a jogo. Eu gostaria de saber seus parâmetros para fazer a escalação jogo a jogo. E, aproveitando o gancho, gostaria de falar um pouco do Douglas, que é o nosso principal jogador, um dos nossos principais jogadores hoje. E o Douglas, sem dúvida nenhuma, é o melhor volante do futebol brasileiro nesse ano, mas ele já atuou algumas vezes como meia e ficou bem abaixo. Gostaria de saber se você concorda com isso também, se você identificou isso também, ou se não, se você pretende continuar escalando ele como meia, principalmente fora de casa. Rafael, realmente o Douglas é um jogador com qualidades que dão a ele, no meu ponto de vista, ser um dos melhores volantes do Brasil, quiçá o melhor. Mas ele joga um pouquinho na fase adiantada, na construção, mas ele
no meu ponto de vista, ele rende mais como volante. Mas ele é um jogador que joga tanto de lado como por dentro, joga de meia, joga de volante. Ele é um jogador extremamente importante no nosso esquema. Ele é um jogador extremamente bom. E eu tenho certeza que esse vai ser um jovem jogador que terá um futuro lindo pela frente. Em relação ao esquema tático, nós temos um modelo que a gente joga, que é o 4-2-3-1, com a variante de 4-3-3, né, 4-1-4-1. Mas tentamos, como já disse agora, em outros jogos fora de casa, jogar de maneira diferente. As coisas como aqui ou ali, uma situação ou outra, um percalço, uma falha, nós não conseguimos pontuar fora de casa. Então, achei por bem que nós jogássemos em casa como vamos jogar fora de casa. Então, propor o jogo. Propor o jogo, que existe equipes que a gente vai ter que propor o jogo, outras a gente vai baixar um pouquinho a linha. E essa é a minha forma de ver o futebol. E lógico que tem um meu staff todo, tem uma turma toda que está por trás de mim. E estamos sempre procurando fazer o melhor, buscar o melhor, para agradar aí os nossos Thiagos, o Alberto, os Rafaels, o Leonardo, essa turma toda aí, os torcedores nossos, né? Pergunta que eu tenho para fazer é sobre a estrutura do clube. Você já passou por diversos clubes. Eu queria saber o que você acha da estrutura do Vasco e se a estrutura tem ajudado o time dentro de campo. Valeu? Grande abraço aí, saudações vascaínas. Senhor Daniel, é uma pergunta difícil. Eu não gosto de comparar, nem gosto de fazer avaliações de jogadores, nem faço nenhum tipo de comparação onde eu estive e aonde eu estou. Aonde eu estou é o melhor lugar, o que eu tenho são os melhores jogadores e eu valorizo muito o que é meu. Então, eu estou feliz aqui no Vasco, o Vasco tem me dado condições de trabalho, temos um campo anexo, temos um CAPES, que é uma mais-valia, como se quiçá todas as equipes brasileiras tivessem um centro daquele, temos a nossa análise de desempenho, nosso centro de inteligência do clube, enfim, temos muita coisa que estamos felizes, estamos muito... A nossa equipe ela poderia estar melhor, mas também, se você olhar para trás, é o terceiro início melhor campeonato dos últimos anos. Então, estamos felizes por isso, os jogadores estão de parabéns, porque os jogadores é que são os grandes obreiros, são protagonistas. Eu acho que os jogadores e a torcida são os grandes protagonistas. Nós somos aqui, somos facilitadores. Eu estou aqui só para assumir os problemas, as virtudes, as coisas boas, eu passo para a torcida e para os jogadores. Agora, Milton, para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. A elegância em campo, da onde vem? Isso não é uma pergunta difícil. Eu gosto de me vestir assim, sabe? Eu tenho um respeito muito grande pela profissão que eu exerço, e ainda hoje eu estava brincando com os meninos no campo, que eu durmo cedo, acordo muito cedo, eu chego no clube 7 da manhã e não tenho hora para chegar, mas não tenho hora para sair. E eu brinco com eles que nós estamos numa profissão onde nós trabalhamos numa coisa onde a gente ama. Trabalhamos numa profissão maravilhosa. A gente acorda de manhã, vem treinar, vamos cuidar do corpo, vamos cuidar da mente. Tem milhões de pessoas por trás de nós, nos ajudando. Enfim, nós temos que valorizar isso. Então, a minha forma de valorizar o meu trabalho é me vestindo da melhor roupa que eu tenho, porque o futebol ele é uma festa. Você numa festa, você vai com a tua melhor roupa. Arruma o cabelinho, faz a barba, é a forma que você vai para a festa. A minha festa é o trabalho. A nossa festa, o domingo, é o trabalho. Os nossos jogadores colocam a melhor roupa. Todos eles fazem o cabelinho, fazem a barbinha. Então, temos que colocar a nossa melhor roupa. Eu considero que o domingo é o dia da missa, o dia da gente ir à igreja, a gente coloca a melhor roupa. Eu sou do interior, a gente coloca a melhor roupa para ir para a igreja. Então, como às vezes eu não posso ir para a igreja, eu venho o meu trabalho... É a minha forma de homenagear o meu trabalho, homenagear o meu torcedor, me vestindo da melhor maneira possível. Mas também não quero dizer que quem não faça está errado. Eu tenho a minha forma de ser, a minha forma de ver. E não significa que isso é uma regra. É o que eu gosto. Eu me sinto bem assim, respeito cada pessoa, do jeito que se vista, mas eu gosto de me vestir assim. Então, sinto-me bem.